Hoje nós estamos chegando à 7ª mensagem da série Poder Transformador da Fé. Nós aprendemos durante esse mês que nós precisamos tomar algumas decisões na nossa vida para que possamos viver a vida abundante que o Senhor tem para nós. A Bíblia é clara em dizer que aqueles que estão em Cristo desfrutam de vida abundante. Mas nem sempre é assim. Por quê? Porque embora tenhamos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, muitas das nossas atitudes não condizem com a realidade de que Jesus é Senhor e Salvador da nossa vida. Muitas das nossas atitudes não condizem com o fato de que nós temos uma vida abundante para viver. Muitas das nossas atitudes não condizem com o fato de que Deus tem o melhor para nós. Por isso é que todos os dias nós precisamos tomar algumas decisões na nossa vida. E essas decisões vão fazer com que a nossa fé seja provada. E a partir da prova da nossa fé, então experimentamos o melhor de Deus sobre a nossa vida. O melhor de Deus é a vida abundante que Deus tem para nós. Nós já aprendemos com Abraão a crer pelo poder da fé. Crer é uma decisão. Nós também aprendemos com Isaac a superar as dores, os traumas, os problemas da vida pelo poder da fé. Aprendemos com Jacó a mudar pelo poder da fé. Aprendemos com José a perdoar pelo poder da fé. Na semana passada aprendemos com Moisés a perseverar pelo poder da fé. Aprendemos com Josué a conquistar pelo poder da fé. E hoje, através de mais um personagem bíblico, Deus vai ministrar ao nosso coração, para que possamos aprender a reconstruir pelo poder da fé. E esse personagem se chama Neemias. Eu quero ler alguns versos do primeiro capítulo de Neemias, e sugiro que você nos acompanhe aqui, porque nós vamos ler alguns versos isolados. Se você quiser abrir a sua Bíblia, se você quiser abrir a sua versão, seu smartphone, você pode também tomar parte nesse processo. E eu vou ler aqui alguns versos desse primeiro capítulo de Neemias, que diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. O muro ficou pronto no dia 25 de Elul, em 52 dias. A vida de Neemias é muito inspiradora, principalmente quando pensamos sobre o poder de homens e mulheres conduzidos por Deus rumo à reconstrução das suas vidas, rumo à reconstrução das ruínas da sua vida. Um dia, Neemias recebeu a notícia de sua cidade natal, recebeu notícias a respeito de Jerusalém. Os muros estavam em ruínas, os portões estavam destruídos pelo fogo. Essas notícias caíram como uma bomba sobre Neemias. Agora Jerusalém achava-se indefesa, porque uma cidade sem muros na antiguidade não era uma cidade. Era um lugar completamente desprovido de segurança, não só contra exércitos, mas também contra as feras do campo. As cidades fortificadas davam segurança para as mulheres e crianças quando os homens saíam para a guerra, pois ofereciam meios
de se defender. E eu quero tratar com vocês aqui nessa manhã sobre a experiência de Neemias ao ouvir que a sua cidade estava em perigo. A partir da experiência e do exemplo de Neemias, nós podemos traçar caminhos para a reconstrução da nossa própria vida. Hoje é um dia que Deus nos chama para olharmos para o espelho e verificarmos quais são as ruínas que estão debaixo dos pés da nossa vida. E a partir disso, traçar caminhos para reconstruir a nossa história de vida. Quando nós falamos de reconstrução, nós nos referimos, por exemplo, a casamentos em crise, problemas de identidade, mazelas sociais, traumas e tantas outras coisas. A mensagem de hoje visa tratar da restauração daquilo que se perdeu no tempo, da alegria que se foi, de um relacionamento destruído, da vida profissional ou empresarial que foi devastada. Interessante que todos nós, de alguma forma, vamos nos identificar com aquilo que Deus vai nos ministrar através dessa palavra. Neemias foi um homem que olhou para uma circunstância completamente desagradável, e resolveu avançar e enfrentar cara a cara o problema que estava diante dele. Neemias decidiu reconstruir pelo poder da fé. E aí então, o que é que nós podemos aprender a respeito de reconstrução pelo poder da fé? O que você precisa fazer para também reconstruir a sua vida pelo poder da fé? Em primeiro lugar, para reconstruir pelo poder da fé, identifique as áreas quebradas da sua vida. Não há reconstrução se você não é capaz de identificar áreas quebradas na sua vida. Porque reconstruir é construir novamente, é diferente de restaurar. Essa parede aqui, por exemplo, ela pode danificar daqui a um tempo e nós vamos fazer uma restauração. Reconstruir é construir novamente. Mas para construir novamente, nós precisamos identificar que áreas foram o quê? Quebradas. Porque se a gente não tiver a noção de que áreas foram quebradas, nós não vamos entender que precisamos de reconstrução. Olha o que diz os primeiros versos desse capítulo, as palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando Hanani chega, Neemias pergunta a ele sobre os judeus que restaram, sobre os sobreviventes do cativeiro, e também pergunta a respeito de Jerusalém. A resposta de Hanani revela as ruínas em que Jerusalém se encontrava. A verdade sobre o verdadeiro estado daquela cidade e dos seus moradores veio à tona. As áreas quebradas da cidade de Jerusalém foram identificadas. E o que isso tem a ver com a minha vida, pastor? Tem a ver o fato de que as áreas quebradas da sua vida, da minha vida, precisam vir à tona. Enquanto essas áreas quebradas da nossa vida não vierem à tona, não haverá reconstrução. Porque só é possível estabelecer um plano de reconstrução a partir daquilo que nós enxergamos que está quebrado em nós, aquilo que está em ruínas. Irmãos, que tristeza, nós somos muito bons em identificar as ruínas que existem na vida das pessoas que estão à nossa volta. Sempre nós temos motivo para falar de alguém, sobre algo que aconteceu, sobre um problema que aconteceu, e muitas vezes falamos não como alguém que quer ajudar num processo de reconstrução, mas como alguém que quer ver essas pessoas em ruínas mesmo. Mas hoje Deus nos chama a atenção para o fato de que nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e enxergar quais são as partes que estão quebradas em nós e decidir pela reconstrução. Não há como falar sobre reconstrução sem falar sobre o programa 30 semanas. Por quê, pastor? Porque o programa 30 semanas faz você olhar para você
Em um grupo de partilha, você nunca pode dizer ele, outros. Não, você tem que dizer eu. É o tempo todo eu. Por quê? Porque o programa ensina você a olhar para dentro de você. Quem precisa mudar não são os outros. Quem precisa mudar sou eu. Mas para que eu mude, eu preciso identificar que há áreas na minha vida que precisam de reconstrução. Que há áreas na minha vida que estão em ruínas, que estão quebradas. E eu fico pensando o seguinte: até que Neemias chegue a Jerusalém para reconstruir os muros, 10 anos se passam. O mais interessante que a gente vai ver daqui a pouquinho é que Neemias chega lá e começa a fazer uma inspeção em Jerusalém para ver como aquelas ruínas estão. E a certa altura ele diz assim: vamos reconstruir. E o povo, vamos reconstruir. Gente, aquele povo estava andando há 10 anos sobre as ruínas. E ninguém tinha tomado a decisão de reconstruir. Eles estavam caminhando sobre ruínas como se nada tivesse acontecido. Parece ser a história da nossa vida. Nós continuamos vivendo da mesma maneira, caminhando sobre as ruínas da nossa vida, sem que a gente tome a decisão de identificar quais são as partes quebradas e traçar um caminho para a reconstrução da nossa vida. Nos acostumamos a andar sobre os escombros da nossa vida. Que coisa triste, que coisa triste. Mas Deus nessa manhã fala assim: meu filho, tem áreas na sua vida que estão destruídas, mas quem precisa identificar é você. O Espírito Santo de Deus nos ajuda nesse processo. Mas hoje é o dia da gente olhar para o espelho, ver a nossa imagem e dizer assim: camarada, tem coisa aí que você precisa tomar jeito. Sem verdade a respeito das áreas que precisam ser restauradas em nossa vida, não há reconstrução. Estas verdades precisam ser vistas como nossos aliados e não como os nossos inimigos. Às vezes nós olhamos para as nossas dores, para os nossos traumas, para as ruínas da nossa vida e achamos que essas coisas são os nossos inimigos, mas não são, são nossos aliados. Só é possível a reconstrução de alguma coisa cuja ruína foi definitivamente encontrada. O que é que está em ruínas na sua vida? Você está sendo desafiado a olhar para a sua alma no espelho e perguntar o seguinte: o que há de errado comigo, Senhor? O que há de errado comigo? Seja verdadeiro sobre essa pergunta, porque sem verdade não há reconstrução. Às vezes eu atendo algumas pessoas e a minha frase é a seguinte: se você não disser toda a verdade, eu não posso te acompanhar. Por quê, gente? Porque sem verdade não há reconstrução. Pastor, e a vergonha? Às vezes ela é necessária, num primeiro momento, para que a gente não precise fazer de novo. Mas Deus, quando nos pede para identificar as áreas quebradas da nossa vida, para trazer essas áreas quebradas à tona, Ele não faz isso para a nossa vergonha. Pode até ser que exista vergonha, mas Deus faz isso para a nossa reconstrução. O maior interessado na reconstrução da nossa vida é Deus. A iniciativa é sempre dele. Não somos eu e você quem queremos ser restaurados, não somos eu e você quem queremos ser reconstruídos, mas é Deus quem quer reconstruir a nossa vida. E Ele espera de cada um de nós um coração sincero e verdadeiro, que seja capaz de dizer: as áreas quebradas da minha vida são essas e essas. Agora, Senhor, me ajude a traçar um plano, para que a minha vida seja reconstruída pelo poder da fé. Alguém disse o seguinte: não deixe que verdades ocultas em sua vida o impeçam de reconstruí-la pelo poder da fé.
A realidade das áreas quebradas da sua vida é o palco onde Deus vai usar o seu poder para pôr em ação o plano de reconstrução que Ele tem preparado para a sua vida. Portanto, decida nessa manhã reconstruir a sua vida pelo poder da fé, sendo verdadeiro sobre todas as áreas quebradas da sua vida. Em segundo lugar, eu aprendo com a experiência de Neemias que para reconstruir pelo poder da fé, compartilhe tudo com Deus. Percebam que é um processo. Você identifica as áreas quebradas e compartilha com Deus. Foi isso que Neemias fez. Versos 4 e 11 dizem assim: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. As realidades quebradas da nossa vida precisam nos levar ao choro. O capítulo final de uma novela às vezes leva a gente ao choro, para aqueles que gostam, né? Às vezes um filme leva a gente às lágrimas. Às vezes um maltrato de um animal leva a gente a chorar. Mas eu quero dizer, irmãos, nessa manhã, que o choro que reconstrói a nossa vida é o choro de ter identificado áreas quebradas. É o choro da tristeza do nosso pecado. Esse choro é o choro que merece ser chorado. Neemias soube, sentou-se e chorou. Quando a gente olha para a nossa vida quebrada, deveria haver um único sentimento, o sentimento de chorar, pela tristeza de ver que há tanta coisa quebrada na nossa vida. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Tem muita coisa para aprender, né? Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Dentre os muitos atributos que qualificam a vida de Neemias, um deles é muito evidente. Neemias era um homem de oração. Neemias era um homem que compartilhava tudo com Deus. Nós encontramos Neemias orando em diferentes ocasiões no processo de reconstrução dos muros da sua cidade. Neemias orou quando recebeu notícias sobre a situação deplorável pela qual Jerusalém passava. Neemias orou antes de pedir ao rei Artaxerxes autorização para viajar até a cidade santa e reconstruí-la. Neemias orou quando os inimigos zombaram dele e puseram em dúvida as reais possibilidades de uma reconstrução dos muros da cidade. Neemias orou durante uma grande tentativa de intimidação por parte de seus opositores. Neemias orou por ocasião de uma confissão coletiva de pecados do povo de Israel. Neemias orou durante as últimas reformas políticas, sociais e religiosas realizadas depois da reconstrução dos muros. Neemias compartilhou tudo com Deus, antes, durante e depois da reconstrução dos muros. Ele sabia desde o início que Deus era o seu maior incentivador, que Deus era o seu maior patrocinador, que Deus era o seu maior aliado, que Deus era o maior interessado em ver os muros de Jerusalém reconstruídos. Infelizmente, muitas vezes nós só lançamos mão da oração quando nós nos sentimos fracos e necessitados. Como se orar fosse o último recurso de que dispomos nas nossas lutas diárias. A oração, queridos, não deve ser vista como o que nos resta quando tudo mais falta, mas como tudo o que temos, mesmo quando achamos que estamos totalmente e completamente supridos. Precisamos compartilhar tudo com Deus, antes, durante e depois. A oração não deve ser um escape, mas deve ser parte integrante de um relacionamento que você decidiu estabelecer com Deus. Não deve ser o último recurso, mas deve ser todo
o recurso. Não existe reconstrução pelo poder da fé sem que decidamos compartilhar tudo com Deus. Quando oramos, confiamos em Deus. Orar a Deus é um presente que Ele mesmo nos deu e não um produto que se compra no mercado religioso. Neemias reconstruiu pelo poder da fé, porque possuía uma arma que os inimigos não podiam enxergar, e essa arma era a oração. O Deus de Neemias, o Deus do secreto, o Deus que via Neemias no oculto, era o centro de sua confiança, era a fonte do seu vigor. Aquele que compartilhou tudo e confiou no Senhor, ele orou, trabalhou e venceu. Quem compartilha tudo com o Senhor, as probabilidades de vitória são de 100%. Agora, se você não compartilha nada com o Senhor, como quer alcançar vitória? Como quer reconstruir se você não compartilha com o Senhor? Se você não ora, ou se você só ora quando o problema acontece? Deus é tão bom que Ele ouve a sua oração, mas como Ele gostaria que isso fizesse parte da sua realidade diariamente. Lembram de Daniel? Nós vamos aprender sobre isso hoje à noite. Que a despeito de um decreto de morte, ele continuou fazendo as mesmas coisas que ele fazia. O que, pastor? Orando 3 vezes ao dia. Ele sabia que se orasse, seria jogado na cova dos leões. Mas não interessa. Importava antes obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Nenhuma cova de leões pode suportar alguém que compartilha tudo com Deus. Não há ruínas que não possam ser reconstruídas a partir da vida de homens e mulheres que decidem compartilhar todas as coisas com Deus. Às vezes nós só queremos compartilhar dos nossos problemas, das nossas tristezas, dos nossos desalentos. Poxa, por que não podemos compartilhar das alegrias com Deus? Por que Deus só tem que ouvir lamentos da nossa parte? Porque Deus não pode ouvir de nós a respeito do seguinte: Senhor, muito obrigado pela vida que o Senhor me deu, que alegria, Senhor, que vida maravilhosa, e eu quero agradecer ao Senhor, eu quero compartilhar isso com o Senhor, eu sei que o Senhor já está vibrando comigo, mas eu quero compartilhar. O que é que você precisa compartilhar com Deus hoje? Não hesite em fazê-lo, porque Deus tem prazer em ouvir a sua oração. Por quê, pastor? Porque Deus criou um homem com um único objetivo: se relacionar com Ele. Entenda que nunca haverá reconstrução pelo poder da fé sem compartilhar todas as coisas com Deus através da oração. Se reconstruir é preciso, orar é imprescindível. Em terceiro lugar, para reconstruir pelo poder da fé, assuma a sua parcela de culpa. Ah, pastor, o senhor estava indo muito bem. O senhor falou que eu tenho que olhar para as ruínas da minha vida, compartilhar com Deus, mas agora o senhor já está apelando. Assuma a sua parcela de culpa. Então disse eu: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Olha o que Neemias, que oração de Neemias. Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor dos teus servos, o povo de Israel. E agora, confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Que coragem de Neemias de dizer assim: Senhor, a culpa é nossa. Não temos obedecido ao Senhor. Lá no capítulo 9 de Neemias, depois que os muros estão reconstruídos, depois que a palavra de Deus é lida, disse que o povo então passa a viver um tempo de contrição, onde eles começam a sofrer a tristeza dos seus pecados.
Em determinado momento, a palavra de Deus diz que durante 3 horas o povo ficou ali, ouvindo a leitura da palavra de Deus. E nas 3 horas seguintes, um culto de 6 horas, às vezes você vinha aqui com pressa de ir embora, né, irmão? Que luta. Um culto de 6 horas. E olha que não tinha louvor não, eram 3 horas de leitura da palavra. Nas 3 horas seguintes, depois você abre lá Neemias 9 e lê. O povo começou a confessar os seus pecados. Será que 3 horas está bom para a gente confessar os nossos pecados? Ou a gente precisa de um pouquinho mais de tempo? Acho que um pouquinho mais, né, Wagner? Acho que umas 4 horas a gente resolve esse problema. Mas o povo, durante as 3 horas seguintes, começou a confessar os seus pecados. E o final disso, o povo adorou ao Senhor. Aí eu pego um gancho aqui e vou lá no episódio onde Jesus diz à mulher samaritana assim, ó, Deus está à procura daqueles que o adoram em espírito e verdade. Aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade são aqueles que assumem a sua parcela de culpa no processo de ruínas da sua vida. Que sabem quais são os seus pecados e dizem ao Senhor, Senhor, eu pequei contra ti. Sabe por quê? Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha uma incrível capacidade de reconhecer os seus erros, de se quebrantar diante do Senhor e dizer assim, Senhor, eu errei mesmo, eu pequei mesmo. O meu pecado é esse diante do Senhor. Eu sei que eu vou sofrer duras consequências, mas eu não posso perder o Senhor. Eu posso até perder a minha vida, mas eu não posso perder o Senhor. Neemias não questiona Deus, mas ele vai direto ao assunto e revela os seus pecados e reconhece a sua transgressão. Você pode até se justificar com o pastor, com o seu líder, mas você nunca vai conseguir se justificar diante de Deus. É muito mais fácil, irmãos, a gente achar que o outro é o culpado. Eu me lembro que o pastor Felipe Guimarães esteve aqui no nosso congresso de homens, e ele disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. A grande tragédia na vida do ser humano não é o que fizeram com ele. A grande tragédia na vida do ser humano foi aquilo que ele fez com Deus. Porque a gente tem mania de dizer assim, pastor, eu sou assim porque fizeram isso comigo. Pastor, eu sou assado porque fizeram isso. A culpa não é minha, pastor, a culpa é... Não tem isso. A maior tragédia não é aquilo que fizeram conosco, mas é aquilo que nós fizemos com Deus, porque aquilo que nós fizemos com Deus é muito maior do que qualquer coisa que os outros tenham feito conosco. É interessante ouvir isso de Neemias, porque ele não fazia parte do povo que pecou contra Deus durante o período pré-exílico. Ele é de uma geração posterior, mas mesmo assim, mesmo sendo de uma geração posterior, Neemias disse assim, Deus, a culpa é minha e do povo, mas eu estou nesse meio, eu estou nesse furdunço aí também. Se você quer tocar o coração de Deus, quebrante-se, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Um coração contrito, esse sim, é um coração que Deus recebe. No próprio Salmo 51, o salmo onde Davi abre o coração depois de ser confrontado pelo profeta Natã, revela isso de Davi. Ele diz assim, Senhor, um coração contrito, eu entendo que é esse coração quebrado, contrito, que reconhece as suas falhas, que assume a sua culpa. Esse é o coração que o Senhor recebe. Não é um coração cheio de máscaras, que você chega aqui no domingo e eu olho para você e acho que está tudo bem, mas no fundo está tudo mal. Eu não posso penetrar no fundo do teu coração, mas Deus enxerga exatamente aquilo que eu não posso enxergar. Para mim, você é cheio de unção, e você celebra o Senhor como nunca. Talvez Deus nunca recebeu a sua adoração. Por quê? Porque você é incapaz de reconhecer que os processos de ruína na sua vida, a grande parcela de culpa é sua. Se não 90%, 100%. A reconstrução vem quando a inquietação nos move a entrar em um processo de assumir a culpa e confessar os nossos pecados a Deus.
Só pode haver reconstrução pelo poder da fé, quando se assume a sua parcela de culpa no processo. Casal que é um negócio legal, né? Você casa e você acha que você não vai ter problema. Mas você vai ter mais problema. Por quê, pastor? Porque era um problema só, era você. Você casou, agora são 2 problemas. É você e a pessoa com quem você casou. Pastor, por isso que eu não casei. Falei, mas você continua com um problema. Eu sei, não é você. Não há casamento perfeito. Concordam com isso? Absolutamente, não existe. Sempre tem uma DRzinha, não é? Gente, triste é quando a gente está numa DR e a gente não reconhece a nossa parcela de culpa. Você percebe que o ambiente não fica legal, né? Uns 15 dias, mulher faz greve, aquela coisa toda. Como é bom você reconhecer logo a sua parcela de culpa. Por quê? Porque você já recebe um presente logo em seguida. Então já quero dar dica para você aí. Se você vai fazer a sua DR hoje, reconheça logo a sua culpa. Para quê, pastor? Para você ganhar um presentinho. Isso se aplica exatamente àquilo que Deus faz conosco. Deus não nos presenteia porque nós assumimos a nossa culpa no processo. Ele já nos presenteou. Porque Deus não vai fazer, Deus já fez. O que é que está em ruínas na sua vida? Sua família? Seus negócios? Seus relacionamentos? Será que você é capaz de identificar a sua parcela de culpa e confessar os seus pecados a Deus? Sem confissão não há perdão, e sem perdão ruínas continuarão sendo ruínas, ainda que mascaradas por aparências. Reconstruir pelo poder da fé exigirá que você assuma a sua parcela de culpa, confessando os seus pecados a Deus. Em quarto lugar, hoje é grande, irmãos, fica tranquilo aí, aquieta seu coração. Eu voltei de férias e estou animado. E você se prepara para hoje à noite. Vem preparado. Aqueles que aguentarem, vêm, né? Para reconstruir pelo poder da fé, não desista, mesmo diante de forte oposição. Pastor, será que eu vou encontrar oposição no meu processo de reconstrução? Mas é lógico. Até mesmo dentro da igreja. Aliás, acho que primeiramente dentro da igreja. Porque há muito Sambalate e Tobias espalhado por aí. No nosso curso lá de liderança, eu sempre digo às pessoas assim: você precisa se misturar com gente que joga você para cima, que invista na sua vida, que diga assim, cara, vai, faz mesmo, invista. Mas sabe o que a gente faz muitas vezes? A gente só se mistura com Sambalate e Tobias, só joga a gente para baixo. Aí no dia seguinte a gente vai lá, é com ele de novo. E depois reclama, fala assim, poxa, nada acontece na minha vida. Eu falo assim, cara, você tem se misturado com quem? Sambalate e Tobias, filho, só vai jogar você para baixo. São opositores que se fazem de amigos, mas só querem ver a sua destruição. E pasmem, as nossas igrejas estão cheias de Sambalate e Tobias. Por que você diz isso, pastor? Porque eu sou alvo de Sambalates e Tobias. Os pastores são alvos diariamente de Sambalate e Tobias. Por isso nós não desistimos, mesmo diante de forte oposição, porque queremos reconstruir primeiro a nossa vida pelo poder da fé, porque temos a certeza de que aquele que nos chamou é aquele que nos sustenta, que nos dá força, que nos dá poder, coragem para enfrentar qualquer oposição. Então eu quero dizer a você que você pode entrar num processo de reconstrução pelo poder da fé. É certo que aqueles que querem ver as suas ruínas vão investir para que você não seja reconstruído, mas há alguém muito mais poderoso e que tem muito mais interesse na sua reconstrução, que é Deus. Você precisa olhar para o alto e dizer assim, Senhor, eu não estou suportando os Sambalates que estão ao meu redor, não estou suportando os Tobias, mas eu quero olhar para o Senhor, porque o Senhor é aquele que investe em mim, que quer ver a minha reconstrução, que quer ver a minha vida, ó Deus, vivendo um tempo de vida abundante. Mas nós somos muito bons em dar ouvidos a Sambalate e Tobias e ruins em dar ouvidos àquilo que Deus nos diz.
Sambalate, você que está esperando um neném, um bom nome, né? O Horonita e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando que alguém estava interessado no bem dos israelitas. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus e, na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ô profetas do inferno! Neemias encontrou oposição ao seu projeto de reconstrução. Sambalate e Tobias não gostaram nem um pouco da notícia de reconstrução dos muros de Jerusalém. Ver Jerusalém em ruínas e seus muros de proteção no chão era motivo de alegria para eles. Irmãos, triste é ver irmãos alegres com a ruína dos outros. Você não vai ouvir mensagem assim lá em Cruzeiro, não. É melhor você ficar por aí, hein? Ou é melhor ir mesmo, né, pastor? Irmãos, triste é quando nós ficamos alegres com as ruínas das pessoas. Porém, toda forte oposição contra a reconstrução dos muros não foi capaz de deter e intimidar Neemias. Quero dizer uma coisa a você nessa manhã: pegue toda a oposição contra você e faça dela um degrau para você alcançar o sucesso na sua vida. Se você enxergar a oposição com outros olhos, você vai chegar a lugares que você nunca imaginou. Neemias constantemente ouvia vozes contrárias que vinham dos inimigos na tentativa de paralisar a reconstrução dos muros, mas foi resistindo de cabeça erguida. E aí ele alcançou o que Deus havia planejado no coração. Neemias reconstruiu pelo poder da fé, não desistindo mesmo diante de forte oposição. Não era oposição fraca, era forte oposição. Na nossa vida não é diferente. Sonhos de reconstrução incomodam pessoas ao nosso redor. Sonhos de reconstrução incomodam as trevas. Resistir às ameaças que vêm de todos os lados é a condição necessária para o sucesso de qualquer grande empreitada que Deus está realizando à nossa volta e em nossa vida. No processo de reconstrução das nossas vidas não faltarão aqueles que nos desestimularão a prosseguir. Teve alguém que me disse assim: pastor, eu queria fazer o 30 semanas, mas a pessoa falou comigo que é um processo chato. Foi isso aí, filha. Você está achando que ela está querendo que você seja reconstruída? Não. Não desista. Por favor, não desista. Mesmo que haja oposição. Sabe por quê? Porque todo o processo de restauração nos põe em um campo de batalha. Se você pensa que vai começar a reconstrução da sua vida e não vai ter batalha, eu lamento dizer a você que isso não é verdade. Todo o processo de reconstrução nos coloca em um campo de batalha. Reconstruir nem sempre é prazeroso. Você quer reconstruir sua casa, é legal? Nada disso. É poeira para tudo quanto é lado, é coisa... Né? O pedreiro te dá um orçamento, o orçamento fica 5 vezes maior depois, no processo, é uma luta, né? Não é prazeroso. Mas, gente, deixa eu dizer uma coisa: grandes projetos de vida são seguidos de grandes oposições, que requerem contínua e firme resistência.
Por isso, mude as estratégias, mas não desista diante do que o assusta, diante daquilo que enfraquece você, diante daquilo que humilha ou provoca desânimo, porque reconstruir pelo poder da fé exige que você não desista, mesmo diante de forte oposição. Quinto lugar, hoje é grande, aguenta firme, e eu estou com fome. Conte com o maior dos aliados. Para reconstruir pelo poder da fé, conte com o maior dos aliados. Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e o Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Quando alguém for contra a sua reconstrução, diga assim: o Deus dos céus fará com que eu seja bem-sucedido. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, você não tem parte nem dinheiro legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Ou seja, Neemias está dizendo assim: a sua opinião não é relevante para mim, porque eu conto com o maior dos aliados. Olha que coisa legal. Veio a oposição, você pode dizer assim: meu filho, a sua opinião é irrelevante para mim, porque eu conto com o maior dos aliados. Os irmãos sabem que eu sou um camarada mais ou menos manso, né? É só não mexer. E aí eu comecei a usar um negócio diferente aqui, porque não dá para fazer em cima, então vamos fazer aqui embaixo, né? Isso incomodou muita gente, irmão. Pasmem, né? E durante algum tempo teve um Sambalate que ficava domingo após domingo falando comigo: coisa feia. Mas não tem como melhorar, né, irmão? A gente vai lutando, né? Até que um dia eu falei assim: eu não vou desistir não, mas... falei assim: minha filha, deixa o pastor com muito carinho no coração dizer uma coisa para você. A sua opinião é irrelevante para mim. Carinhoso, né? Igual um cavalo. Mas... qual a opinião mais relevante para mim em relação à minha barba? Da minha esposa. O que ela pode fazer por mim, você não pode. Da mesma forma, o que Deus pode fazer por você, os Sambalates e Tobias dessa vida não podem fazer. Por isso que a opinião deles é irrelevante, porque você conta com o maior dos aliados. Com relação à minha barba, eu conto com a maior das minhas aliadas, a minha esposa. Aleluia! Glória a Deus, né? Eu acho que a partir de hoje não tem mais Sambalate e Tobias para falar da minha barba. Pelo menos os que estão aqui nessa manhã. Gente, nós temos um Deus maravilhoso, poderoso, grandioso, onipotente, onisciente. Um Deus fantástico. Ele é o nosso maior aliado. Deixe a opinião dos outros de lado e passe a levar em consideração a opinião de Deus sobre a sua vida. Deus diz que você é um filho amado dele. E quem é o pai que quer ver um filho em ruínas? Neemias não confia na força do seu braço, não atribui a si mesmo capacidade de completar aquela obra, ele conta com Deus. O que Neemias faz aqui é seguir o princípio da fé inabalável, reconhecendo que o sucesso da sua empreitada não depende dele, mas do Deus que o enviou para reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias reconstruiu pelo poder da fé com o maior dos aliados, Deus. Contar com Deus, o nosso maior aliado, é um princípio fundamental. Por quê, pastor? Porque as maiores reconstruções que precisamos empreender se referem a questões complexas da nossa vida, que só aquele que nos fez é capaz de nos dar a direção. Ele tem a planta das nossas vidas nas mãos dele. Ele pode dizer assim, ó, aqui, esse, aí. É o maior dos aliados. Ele tem a planta, e além de ter a planta, ele quer ver o melhor dessa planta.
Quando você tem uma planta da sua casa e a sua casa não foi construída ainda, você olha, mas você já vê o todo. Você fala assim, minha casa vai ficar show de bola. Deus faz assim, né? Ele olha a planta que somos eu e você e diz assim, se esse camarada fizer tudo o que eu quero, vai ficar show de bola. Essas questões complexas da nossa vida são necessidades ligadas a relacionamento, identidade, autoimagem, casamento, irmãos, a própria situação em que nosso país se encontra. Neemias sabia que havia se disposto a realizar uma obra de reconstrução muito difícil, e que se o Senhor não entrasse em ação, tudo estaria perdido. Neemias acreditou em Deus e isso lhe deu forças para superar todos os seus obstáculos. Queridos, há coisas na nossa vida, aliás, isso é uma verdade, que se Deus não entrar em ação, não haverá reconstrução. Quem é o seu maior aliado na reconstrução da sua vida? Alexandre Melo? Deus precisa ser o nosso maior aliado. Triste é o homem que confia nos seus próprios esforços, mas feliz é aquele que sabe que sem Deus nenhuma reconstrução de verdade acontece. Se você deseja reconstruir pelo poder da fé, vai precisar contar com o maior de todos os aliados, Deus, o Todo-Poderoso. Finalmente, chegamos ao 6º ponto. Para reconstruir pelo poder da fé, confie e descanse na soberania de Deus. Deus é soberano. Ele sabe o que faz. O muro ficou pronto no dia 25 de Elul, em 52 dias. Apenas 52 dias. Algumas perguntas para refrescar a nossa memória. Quantos dias Jesus levou para ressuscitar? Obrigado, 3. Quantos anos durou o cativeiro de Israel no Egito? 400, não foi 40 não, né? Quanto tempo durou a travessia no deserto? 40 anos, não é? Em quanto tempo o Senhor intervirá para mover a sua reconstrução? Não sei. Por que você não sabe, pastor? Porque Ele é soberano. O tempo está nas mãos do Senhor. Há reconstruções que duram pouco tempo, mas há reconstruções que duram a vida toda. Por isso que quando a gente participa do programa 30 Semanas, a gente faz um ciclo, e aí a gente identifica muitas outras áreas que a gente precisa vencer, e a gente faz o segundo ciclo. Eu acho que quanto mais ciclo a gente faz, ao invés de recuperar, a gente vai identificando mais áreas que precisam ser reconstruídas. Porque o Espírito Santo vai mexendo tão forte, vai mexendo tão forte. A gente entra no programa e acha que a gente tem 2 áreas para recuperar. No final do programa, a gente identifica 20 e nem recuperou aquelas 2 que a gente achava. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Há processos que o prazo de validade dele é pequeno, mas há processos que duram a vida toda. O princípio da soberania de Deus sobre o tempo, sobre as estações e sobre a nossa vida estabelece que cabe ao Deus Todo-Poderoso determinar qual será a duração do processo de restauração das ruínas a que você está se dedicando. Então não é você que decide qual é o tempo da reconstrução da sua vida. Quem decide o tempo em que a sua vida durará no processo de reconstrução é o Deus Todo-Poderoso. Por exemplo, no caso dos muros de Jerusalém, era um desafio grande,
Talvez o povo achasse que aquilo demoraria muito tempo para ser reconstruído. Como Deus é soberano e proveu todas as coisas, nós não entramos em detalhes aqui, mas a gente percebe que Neemias foi orando a Deus, primeiro para poder falar com o rei, depois para pedir ao rei que abrisse as portas, para que o rei, para que madeira fosse levada lá para Jerusalém. Ele pediu que o rei escrevesse cartas para aquelas províncias que estavam à volta, para reconhecerem que Neemias estava indo para Jerusalém. Então tudo isso foi um processo que aconteceu, que reuniu. Mas quando chegou em Jerusalém, 52 dias foi o tempo de duração da reconstrução daquele muro. Porque Deus quis que fosse feito em 52 dias. Não foi o povo que decidiu, não foi Neemias que decidiu. Quem decidiu o tempo da reconstrução foi Deus. Não é você que define o tempo da sua reconstrução, é Deus quem define. É Deus quem sabe, é a partir das suas atitudes. Se lembra dos outros pontos? É a partir das suas atitudes que Deus vai mover as coisas no processo da sua reconstrução. Porque Deus não se submete ao nosso calendário. Eu não tenho que impor a minha agenda a Deus, porque Ele sabe o que é bom, Ele sabe o que é melhor. Muitas vezes eu tenho um plano específico, mas Deus tem outro. E Deus não pede licença para rasgar os nossos planos. Não sabemos quanto tempo vai durar cada processo. Temos de nos conformar em saber que nós não sabemos absolutamente nada. Deus é o Senhor soberano do tempo. E em sua soberania, Ele estabeleceu que há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, disse o sábio escrevendo o livro de Eclesiastes. Em meio a tudo isso, nós precisamos guardar uma certeza em nosso coração. Sobre todas essas coisas, o Senhor reina. O Senhor é soberano. Se cremos na existência de um rei que ama o seu povo, de um pai eterno que tem o melhor para os seus filhos, somos convidados a descansar na soberania dele e a nos alegrar no fato de que Deus tem cuidado de cada um de nós. Somos convidados pelo Espírito Santo de Deus a confiar em Deus e a descansar em sua boa, agradável e perfeita vontade. Reconstruir pelo poder da fé só é possível àqueles que confiam e descansam na soberania de um Deus que está sempre fazendo o melhor. E sobre isso o apóstolo Paulo fez a seguinte declaração: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você não precisa temer, pois o soberano nunca perde o controle. Fiquem em pé, queridos, eu quero, por gentileza, dizer nesse tempo final que reconstruir não é fácil, mas é necessário. Deixamos muitas vezes de experimentar o melhor de Deus, porque não queremos nos submeter ao processo de reconstrução que Ele deseja fazer em nós. Se você acha que eu gosto de tomar Glivec 400 miligramas todo dia, eu não gosto. Mas eu preciso. Porque faz parte do processo que vai continuar me mantendo vivo. Há processos do Senhor em nós que nós não gostamos, mas que são necessários para nos manter vivos. Se você não está gostando do processo de reconstrução da sua vida, é porque provavelmente Deus está fazendo o melhor por você. Se perder um ente querido tem sido duro demais para você, Deus quer restaurar a sua vida, reconstruí-la nessa manhã. Sua enfermidade incurável
chegou para você, pode ser um processo onde Deus está reconstruindo a sua vida. Se você foi abandonado, esquecido, amargurado, ofendido, pode ser um processo de reconstrução do grande Deus na sua vida. Deus não desperdiça nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhuma luta. Ele usa tudo isso para fazer de você a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Quem aqui nessa manhã teria coragem de dizer que não precisa de reconstrução em alguma área da sua vida? Quem seria o corajoso para dizer isso? Há pessoas aqui que são marcadas por traumas e dores do passado. Há pessoas que ainda não viveram o luto de perder um ente querido. Há pessoas que sofrem a dor de uma enfermidade incurável. Há pessoas aqui destruídas por verem a família se desintegrando. Há pessoas que já perderam a esperança. Todos nós que estamos aqui precisamos de reconstrução, mas de uma reconstrução pelo poder da fé. Para reconstruir pelo poder da fé, identifique as áreas quebradas da sua vida. Compartilhe tudo com Deus. Assuma a sua parcela de culpa. Não desista, mesmo diante de forte oposição. Conte com o maior dos aliados. Confie e descanse na soberania de Deus. Deus é soberano. Nós vamos adorar ao Senhor. Mas se o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração nessa manhã, enquanto cantamos essa canção que diz que Deus é soberano, você vai deixar o seu lugar, vai vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida. E quero orar pela minha vida também. Deus é soberano. Ele deseja que eu e você reconstruamos a nossa vida pelo poder da fé. Vamos adorar ao Senhor. E você já pode deixar no seu lugar. Você já pode vir, porque eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida. O maior interessado na reconstrução da sua vida é Deus. Por isso Ele o trouxe aqui nessa manhã. Ele não trouxe você aqui porque não tinha nada melhor para fazer. Ele não trouxe você aqui nessa manhã porque, pastor, vou lá porque eu não posso faltar domingo de manhã. Não. Ele trouxe você aqui nessa manhã porque Ele olha para você como quem olha para uma planta e diz assim: cara, eu vou fazer um negócio bacana, legal, vou transformar esse ser humano aqui em alguém à minha imagem e semelhança de verdade. Isso acontece no processo de reconstrução. Deus está falando com você porque Deus quer reconstruir a sua vida. Ele quer fazer novas todas as coisas em você. Chega de tempo velho. Chega de ficar pisando nas ruínas da sua vida como se nada estivesse acontecendo, como se não houvesse nada para reconstruir. Deus está nos dizendo nessa manhã, através do profeta que fala a vocês: vamos reconstruir, vamos reconstruir, vamos reconstruir. Às vezes nós ficamos olhando as ruínas, pisando sobre elas e achando que está tudo normal. Mas Deus está falando conosco nessa manhã: eu sou soberano, eu faço novas todas as coisas. Eu só preciso que você esteja cumprindo a sua parte no processo. Eu tracei caminhos para a sua reconstrução. A única coisa que eu quero é que você esteja nesses caminhos para ser reconstruído. Vamos cantar. Vamos adorar ao Senhor. Enquanto cantamos, se você quiser deixar o seu lugar, pode deixar. Nós vamos orar por você, porque Deus é soberano.